Costumamos nos aborrecer, e aqui eu introduzo com talvez uma percepção de algo que possa nos levar a uma compreensão mais direta do primeiro versículo. Costumamos nos aborrecer, ou ver pessoas se aborrecendo, quando alguém acaba contando o final de um filme que gostaríamos de ver. Ou então, você acaba ficando extremamente irritado quando alguém provocativamente, ou às vezes não, acaba por dizer o final da série que você acompanhou por muito tempo. O livro que você já está quase na metade ou no fim, alguém fala assim, e no final, se você não é dos que se aborrecem, certamente já viu pessoas sendo aborrecidas por isso. Os spoilers continuam no ar. Então, de vez em quando, evitamos até alguns vídeos na internet para, de repente, não ser o final contado por alguém. Nós entendemos que, apesar disso ser algo extremamente pequeno, contar o final de um filme que você queria ver, pequeno, gera um aborrecimento. Gera algum nível de frustração, chateação. Mas eu queria ampliar isso. E se ainda pensando nessa dinâmica, você imaginasse comigo uma série dessas que as pessoas gostam de assistir na Netflix, ou mesmo aquelas séries que você gosta de assistir em TV aberta, e você vai acompanhando, você vai vendo aqueles personagens, aos poucos, verdade seja dita, se você realmente acompanhar a série, você até se afeiçoa por alguns deles, você começa a viver realidades e falar assim, pô, igual aquilo que... E as séries que estão muito em vogue, elas trazem essa dinâmica de relação, por serem pequenas, porções aos poucos colocadas, mas algumas com temporadas que duram anos. Os personagens vão sendo construídos bem diante dos teus olhos, e então você começa, eu espero aqui não estar idolatrando, pensando em idolatrias sobre programas de TV, mas moderadamente você vai se afeiçoando pela série, pelos personagens, e as coisas vão sendo construídas. Aí você começa a falar, poxa, será que o fim vai ser esse? Ou aquele? Então você começa até uma dedicação. Se de repente algum episódio que você não viu, você rever para entender melhor por que aquilo está acontecendo lá na frente. Então você segue 1, 2, 3 anos, fez até maratona nas férias para lembrar. Estava se preparando para a última temporada, que foi cancelada. Pois é. Cancelada sem explicações, cancelada sem maiores problemas, e você fala, por que cargas d'água? Eu acompanhei uma série, eu me dediquei, eu entrei nisso, comprei caneca e camiseta, e acabaram com a série, cancelaram a série, tiraram todos os episódios da plataforma. Há um senso um pouco assim de ser enganado, né? Levaram até um momento onde me puxaram o tapete. Talvez você não seja aficionado em série, mas talvez minimamente você esteja tateando algumas coisas como, poxa, depois de tanto tempo eles retiram o final da história. Qual é o final da história? Embora estejamos trazendo aqui uma construção um pouco de entretenimento, estamos falando de finais frustrados, ou falando de quando as pessoas revelam o final de algo que gostamos, ou mesmo quando não nos é permitido aquela dedicação toda desembocar num final que seja uau, valeu a pena curtir esse tempo todo, esses 4 anos valeram a pena, olha o final disso. Se você pensa que a dedicação para assistir uma série toda é muita, e que a frustração e o engano são razoáveis, se nós entrarmos na vida como de fato ela é, e na realidade como de fato ela é, eu gostaria de pensar com você aqui em um homem que olhou um terreno muito bom e falou, eu vou comprar uma casa, eu gostei desse lugar, eu gostei dessa rua, eu gostei da vizinhança, eu gostei de tudo, eu vou juntar o dinheiro, eu vou comprar esse terreno e eu vou fazer uma boa casa aqui. E ele, por 10 anos, morando em um casebre e comendo uma comida muito simples, submetendo sua família a esforços sobremodo grandes, ele então por 10 anos, trabalhando 7 dias por semana, uma meia folga de domingo às vezes,
ele constrói uma casa do jeito que ele sempre sonhou, e então ele vai lá e por 1, 2, 3, e os alicerces vão subindo, a esperança vai sendo construída, ele vai alimentando as esperanças laterais, né, daqueles que estão pagando o mesmo preço com ele. Mas qual seria a reação desse homem se ele pudesse olhar lá para frente, olhar para o tempo, e lá no começo da construção, por algum motivo miraculoso, ele pudesse saber que ele e a casa iriam para o espaço? Num acidente, a casa pegaria fogo, submetendo sua própria vida, de sua família e a casa dos sonhos a uma destruição completa, e sem que as pessoas nem sequer pudessem saber o que levou aquela casa a explodir. Por mais que você possa achar a experiência dessa contação de história algo muito uau, André, mas eu gostaria de pensar, se você fosse essa pessoa para construir essa casa, se sabendo disso você a construiria. Ou mesmo, se sabendo disso, você mudaria a rua pelo menos. Se sabendo disso, você repensaria alguma coisa, ou mais, se você diante disso, pensaria assim, uau, eu vi o futuro. A vida não passa de um sopro. Olha, eu estou vendo que daqui a 10 anos eu vou perder casa, família, eu mesmo. Não vale a pena. Talvez você ainda precise de mais uma história para repensar. Que tal um homem, uma mulher, ou um ou outro, ou os dois? Preste atenção. Trabalhando por 20 anos para manter uma casa. Preste atenção. 20 anos trabalhando para manter uma casa. E o motivo que eles dão às pessoas de por que eles trabalham tanto e por que eles trabalham muito é de que eles querem ver os filhos dele, os 2 filhos dele, muito bem, com uma estabilidade boa, com plano de saúde e com todas as realidades possíveis. Então eles trabalham muito, eles trabalham 6, 7 dias, viram feriado, eles se dedicam integralmente ao trabalho, num gesto de extrema nobreza. Eles então trabalham bastante e vão dando tudo. Todas as coisas que o dinheiro pode comprar para uma família média, eles vão dando. Mas imagine se com 20 anos de idade de um desses filhos, eles descobrem um tumor, um câncer, ou uma doença das quais é súbito ou rápido a morte de alguém. No leito de morte, esse filho recebe seu pai talvez em suas últimas horas, e o pai, naquele ímpeto de tentar ouvir pelo menos valeu a pena, pergunta ao filho, que irrefletidamente responde, e a pergunta é: fui um bom pai? Fui uma boa mãe? Não julgue a resposta do filho, mas a resposta é: papai, eu trocaria tudo que você me deu por tardes onde você brincasse comigo e me abraçasse. Se você fosse esse pai e pudesse voltar, faria algo diferente? Se você fosse esse pai ou essa mãe e tivesse ainda mais um filho, né? A dor do que vai partir é grande. Mas você faria alguma coisa diferente com esse que ficou, sim ou não? Você faria? Se você soubesse o fim das coisas, isso faz alguma diferença? Se você soubesse como as coisas terminam, você mudaria as coisas hoje? Se você soubesse como as coisas acabam, você mudaria o modo como você vive hoje? É isso que Pedro nos lança no verso 7. Ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. O apóstolo Pedro está nos proporcionando uma reflexão que não é uma especulação. A casa que explodiu, o filho que vai ficar doente, a série cancelada, nada disso é certo, e nem tampouco eu posso dizer que isso vai acontecer com você. Mas o que Pedro nos coloca no verso 7 não é uma especulação criativa do pregador, é uma afirmação cabal
sobre o fim. Ele está encorajando cristãos que estão em meio a sofrimento, e no meio do sofrimento reavaliamos as coisas. No meio do sofrimento reavaliamos se vale a pena permanecer sofrendo por aquilo, e se de fato deveríamos nos entregar a tal sofrimento, já que outras pessoas não estão sofrendo assim, então eu acho que tem um jeito de sofrer menos. Os crentes aqui mesmo dessa região onde Pedro aponta sua mensagem, talvez estejam fazendo profundas reconsiderações sobre se deve permanecer tão firmemente nos propósitos do sofrimento de Jesus, e Pedro lança uma frase cabal. Você lê comigo de novo: o fim de todas está próximo. Você entende? Ele não está especulando, ele está apontando, está próximo o fim de todas as coisas. Ele está dizendo isso em face a todos os sofrimentos que aquelas pessoas estão passando. Ao saber que o fim está próximo, ele objetiva perseverança e consolo. Ao saber que o fim está próximo, ele valida os esforços. Ao saber que o fim está próximo, ele pressiona os que estão inclinados em fazer uma vida diferente a manterem seu testemunho em Cristo. O que ele quer dizer é: sei que tudo que os aflige parece muito grande e definitivo, mas guarde isso, mas a realidade como a conhecemos será desfeita, nossos planos serão desfeitos, os planos dos seus inimigos e os inimigos de Cristo também acabarão. A realidade como a conhecemos se desfará. Bom, isso já serviria como base para uma reflexão profunda nas nossas vidas. Mas eu gostaria de pensarmos um pouco mais, de que todas as nossas histórias, que são só nossas, serão canceladas. E eu estou usando as terminologias que eu usei nas analogias anteriores. Todas as nossas histórias particulares serão canceladas. Nossos sonhos de casamento, criação de filhos, casas e essas coisas, isso tudo vai ser cancelado. Isso tudo não tem validação posterior. Isso tudo será acabado. Isso será desfeito. E eu gostaria que você fosse, nesse momento, alguém que use a sua imaginação que Deus te deu, ou pelo menos a sua consciência que também Deus te deu, para pensar no que tem planejado sobre a vida, porque será desfeito. Ao perceber isso, a mensagem do Evangelho anuncia que a vida como nós conhecemos não permanecerá, e que todos os que se apegarem a ela serão destruídos junto com ela. Quando Pedro diz, vai ser tudo terminado, ele está apontando para todas aquelas realidades anteriores, que são o quê? As pessoas estão bebendo e vivendo e zombando daqueles que estão tendo uma vida santa, elas estão apertando e oprimindo aqueles que trabalham para eles, humilhando dentro dos trabalhos. Aquelas pessoas estão tendo casamentos onde um é convertido, o outro não, porque aconteceu de alguém se converter no meio dessa jornada. E aí o cônjuge está oprimindo o outro, e Pedro está falando para esse pessoal todo: olha só, por mais que isso possa parecer muito grande, e de fato dói, isso vai ser desfeito. Existe uma realidade maior que essa. Essa realidade vai passar por cima do que você está vivendo. Então é melhor que você segure. É melhor que você segure a onda, é melhor que você segure as pontas, porque eles perecerão, não pereça com eles. Dentro disso, eu gostaria que você pudesse continuar percebendo que Pedro continua o seu discurso a partir do verso 7, e que a sua mente agora precisa ser tomada pelo Espírito Santo. A sua mente agora precisa se dedicar a pensar nos seus planos, porque o que Pedro fará daí em diante é mostrar o que não será desfeito em contraposição ao que é desfeito, mostrar o que é permanente em contraposição ao que é transitório. E durante esse sermão você será alertado por Deus quanto aos seus transitórios, não por especulação de Pedro, mas por certeza da palavra. A mensagem do Evangelho então nos chama para nos arrependermos da vida que levávamos, de quem nós éramos e do que e para que e por quem vivíamos.
A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem que deixa claro que as pessoas nascem sem saber o propósito exato de suas vidas, e elas descobrem um propósito para si mesmas e apostam nele e vivem por ele. Quando a mensagem do Evangelho de que todas as coisas serão desfeitas se não estiverem em Cristo chega para essa pessoa, ela precisa abandonar quem ela era, abandonar o que ela fazia, abandonar como fazia, abandonar quem ela achava que poderia ser, e ela precisa agora entender que isso acabará, e que se ela se agarrar a isso, ela será destruída com isso. A mensagem do Evangelho não é um arrependimento de algumas coisas, mas de tudo que se é. A mensagem do Evangelho não é sobre se arrepender de alguns pecados, mas de ser quem é, ser quem somos sem Deus, é ser inimigos de Deus. É isso que diz em Efésios, é isso que diz em Colossenses. Logo, quem crê que quem define a realidade, a verdade e o sentido da vida é Cristo, vive diferente. É o que você vai encontrar do verso 7, parte B, até o verso 11, onde diz o amém. O amém é: concordamos, assim seja. Então, do verso 7, parte B, até o verso 11, na parte final, nós temos Pedro dizendo o seguinte: quem vive segundo todas as coisas serão desfeitas, vive assim. E se você não vive assim, se eu não vivo assim, serei aniquilado. E aí não é destruição para nós como é para as coisas, mas para nós é o terror eterno. A destruição não se dá por uma aniquilação, mas pela perpétua dor em meio ao inferno e às chamas eternas. Isso é para se pensar, isso é para essa noite repensar a trajetória da vida. E daí é que eu sigo com o verso 7, parte B, até o 11. Se você observar, Pedro então vai dizer, portanto, Pedro vai dizer, desse modo, entendendo as coisas pelo fim, entendendo que o fim de Deus, diferente do fim do filme que te deixou irritado, Deus te mostra o fim para que você não construa a casa, para que você não reconfigure a sua vida segundo a idolatria dos filhos, para que você não pense que é salvo sem ser. Muitas pessoas irão para o inferno. Eu vou repetir com pausa e com bastante calma. Muitas pessoas irão para o inferno até o último instante de suas vidas, com plena certeza de que são salvos. Qualquer cristão salvo treme diante dessa afirmação, porque ele sabe que tem potencial para ir para o inferno. E qualquer ímpio com vestidura de salvo não treme, porque tem certeza em si mesmo que não irá para o inferno. Quando eu olho para mim, quando eu termino o meu momento de oração, só me resta graça. Quando eu termino de orar, a certeza do potencial de inferno que tem em mim é tão grande que só me resta graça. Qualquer um que duvide que tenha potencial para ir para o inferno já está indo para lá. Por isso, portanto, observe as escrituras, portanto, sendo assim, verso 7, parte B, Deus está falando com você, não fique desatento. Sendo assim, portanto, olha o que diz, você pode ler comigo na sua versão: sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Eu estou lendo em versão Almeida atualizada, nova Almeida atualizada. Sejam criteriosos. Sabe o que quer dizer isso? Está mostrando que as realidades de quem crê que as coisas vão realmente acabar e que a realidade será desfeita é uma realidade de uma pessoa que não vive sem pensar no que está fazendo, que não vive sem ordem, doutrina, compreensão correta diante de Deus. As coisas não são
deixa a vida me levar, não são segue, são peraí, deixa eu ver se isso está de acordo com Deus. Peraí, não é não tocar no assunto, estou vivendo e estou indo para a eternidade, e eu quero ter certeza, se eu estou vivendo para Deus, eu quero ter certeza que esse trabalho, que essa casa, que esse namoro, que esses filhos, que tudo que eu estou fazendo precisa ser para Deus. Isso é o critério. É não se conformar com os padrões desse mundo, mas ser transformados pela renovação da mente. É o que Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2. Nós precisamos ser criteriosos, e mais, criteriosos e sóbrios. A expressão sóbrios indica alguém que se afasta das paixões do corpo. O sóbrio afasta-se da paixão, ele foge da paixão, ele sai dela, porque ele compreende que ela turva, ela cega. O sóbrio, o criterioso, é alguém que olhou para o fim das coisas e falou: olha, eu vou viver segundo o que a Bíblia está dizendo. Isso não parece ser brincadeira. Essa coisa de inferno, tudo, e a gente vai ver o que Pedro diz sobre isso, né? O que ele fala que é o fim, né? Mas a gente não olha para isso como brincadeira. Então a vida é criteriosa, a vida é zelosa, a vida não nos leva. Mas aí você vai pensar comigo, e eu quero que você pense comigo. Pensa comigo. Se a vida não é qualquer coisa, se o fim está próximo, por que Deus ainda não pôs fim? Se o fim já estava próximo a 2000 anos, é razoável a pergunta de: então cadê o fim? Por que o fim não chegou? Por que a terra ainda não foi destruída? Por que a realidade ainda não foi subvertida? Vamos na segunda epístola, logo após a primeira. A segunda epístola de Pedro diz assim, por favor, ali mesmo no capítulo de número 3. Se você está pensando que Deus se esqueceu de sua palavra, olha o que Pedro, já para os seus leitores, na segunda carta que ele envia, olha o que Pedro diz no capítulo de número 3, no verso de número 9. Eu estou deixando você observar, e eu já vou fazer a leitura também. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha o verso 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Seu grande trabalho perfeito, sua grande família idealizada, o seu carro, sua saúde cultivada, seus músculos, sua beleza, tudo será desfeito. O que isso quer dizer? Isso nos indica que estas coisas não podem ser buscadas como um fim em si mesmas. Quando elas são buscadas como um fim em si mesmas, elas nos afastam da urgência do fim. Você quer ver quando você está disperso? É quando você esquece que estamos no fim, de que estamos próximos a sermos levados, tomados, ou Jesus voltar. Quando nos esquecemos daquilo que chamamos de escatom, as últimas coisas, a escatologia bíblica aponta, né? Que os sujos se sujem mais ainda, que os justos façam mais justiça ainda, está em Daniel, está em Apocalipse. Isso é uma memória eterna das Escrituras para nós. Sabe o que quer dizer? Quando você se esquece da urgência, quando você não está com os olhos na eternidade, alguma coisa temporal que poderia ser boa tomou o lugar da eternidade. E você que analise agora o que tem tomado o lugar dos olhos da eternidade. O verso final aí do capítulo 3 da segunda epístola diz que também a terra
Você pode completar a leitura. E as obras que nela existe o quê? Isso tudo pelo que você luta na segunda-feira vai acabar. Então, pelo que você luta? Voltando à epístola, reconsidere então que as palavras que nós vamos ler a partir do verso 7 sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Esse é o primeiro ponto de uma série de disposições que Pedro coloca aí. Primeiro ponto de como vive alguém com os olhos na eternidade. Como vive uma pessoa com os olhos na eternidade? Vive sobre critérios, doutrina, ordem, vive zelosamente observando as coisas, vive sobriamente, não dado às paixões desse tempo, e para isso, ou com isso, ela monta o cenário da oração. A oração, que é algo que Deus conquistou para nós em Cristo Jesus, ou melhor, Jesus conquistou para nós e nos ofereceu a chance de orar, de falar com Deus. A oração tem um cenário, né? O cenário de ser criterioso, o cenário de não estar envolvido com as paixões. Então se eu estiver envolvido com as paixões, não sendo zeloso, Deus não vai ouvir. Não é isso que está dizendo. Mas me parece que esse cenário é um cenário propício para a boa súplica, aquela que vai ser diretivamente, perceptivamente ligada a respostas e perguntas das quais Deus se agrada em responder. Haverão momentos onde vamos suplicar a Deus em meio aos pecados, mas o apóstolo Pedro nos estabelece uma condição de oração onde o ambiente conspira para o melhor. Ser criterioso, ser sóbrio. A oração é a primeira proposição dos que esperam pelo fim de todas as coisas. Eles oram. Você ora? Sim, entre as refeições. Não. Você ora fora daqueles momentos que você estabeleceu liturgicamente para orar. Você ora na rua. Você ora pensando nas coisas que está fazendo. Você desloca sua vida em oração a Deus. Você separa momentos onde orar é de fato a única coisa que você está fazendo, ou você é sempre daquela pessoa, e não há nenhum problema disso, que enquanto corta os legumes está orando. Que bom, continue orando enquanto corta os legumes, enquanto lava a panela, enquanto vai para o trabalho. Mas você é alguém que ora, é alguém que tira tempo para orar, sendo a oração o trabalho que está sendo feito. Os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus ao longo da história eram pessoas que oravam, e não oravam apenas quando estavam fazendo as coisas, elas oravam como única coisa a ser feita. Você está entendendo isso? Você ora? Tome muito cuidado para não achar que é o pregador que está perguntando. Somos tendenciosos a deslocar o nosso eixo de consciência para nos esconder de Deus, deslocando-o para o pregador. Você sabe o que eu estou falando? Eu já fiz muito isso. Eu tentei ouvir o pregador para ver que não era Deus, e acabei me deparando com a minha própria hipocrisia. Você ora? Súplicas, pedidos, agradecimentos. Existe um lugar propício para isso, que você e eu batalhemos em Cristo, em santidade, para que estejamos orando nas melhores condições, se é assim possível dizer. 2. Amem uns aos outros. Acima de tudo, verso 8, porém tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor, termine por favor, cobre, fale, multidão de pecados. Olha o que vamos ler aqui. Antes que eu comece a discorrer sobre o amor, eu gostaria que você percebesse que o apóstolo Pedro não trabalha amor em uma ótica generalista. Ele não está falando de ímpios, ele não está falando de não crentes, ele está falando da igreja. Ele está falando como a igreja deve amar.
E olha o que você vai encontrar aqui, e eu acho que já vai chamar a tua atenção naquilo que eu vou destacar. O verso 8 eu destaco: acima de tudo, porém, tenho muito amor uns para com os outros. O verso 9 eu destaco: sejam mutuamente hospitaleiros. Olha a escritura. No verso 10 eu destaco: sirvam uns aos outros. Você percebeu, e eu também, e juntos percebemos que Deus não está tratando a natureza do amor como um ato isolado. Ele está falando da igreja, ele está falando que na igreja o amor deve ser tratado reciprocamente, mutuamente. Não é que não devemos amar os nossos inimigos, não devemos amar os nossos inimigos. Sim, é ordenado que amemos os nossos inimigos, é ordenado que nós amemos a todos, absolutamente. Não existe quem não devemos amar. Mas nesse lugar aqui, nesse texto, não estamos sendo apenas ordenados a amar, mas amar uns aos outros, amar com objetivos de reciprocidade. Quando amamos, e tive a oportunidade de por 2 semanas tratar isso com alguns discípulos, quando amamos, cumprimos a ordenança do amor. Quando amamos uns aos outros, cumprimos a comunhão. Aqui está ordenada a comunhão. Você não está em comunhão tão somente porque veio essa noite ouvir uma pregação evangélica. Eu vou para a igreja porque eu vou estar em comunhão. Isso não quer dizer muita coisa. Comunhão é reciprocidade dentro das perspectivas que a Bíblia coloca. Logo, aqui nos é apontada a comunhão cristã. E Jesus disse que o mundo nos conheceria nele se nós nos amássemos uns aos outros. O mundo não vai te conhecer se você não for recíproco ao amor das pessoas de sua comunidade. Olha a importância de se pertencer a uma comunidade cristã. Olha a importância da comunhão. E aqui nós temos então construções que nos fazem perceber que amar é amar quem Deus coloca pela frente. Ama teu próximo. Engraçado, né? Porque a gente escuta a parábola do bom samaritano. O bom samaritano ama aquele judeu no caminho de Jericó, mas o bom samaritano não estabelece comunhão, não há reciprocidade, mas há amor. Nos é ordenado amar. E como igreja, a ser recíprocos no amor. Você não está em comunhão só porque veio hoje prestar culto a Jesus, ou veio estar aqui ouvir uma pregação evangélica. Em comunhão com a igreja é ser recíproco aquilo que a igreja te proporciona, aquilo que os irmãos te dão. É ordenada a reciprocidade. Por isso é impossível crente em casa, é impossível crente sem igreja, é impossível que essas realidades se tornem permanentes e continuem sendo realidades, porque a reciprocidade é uma ordem dentro da igreja. E daí nós partimos então para aquilo que o apóstolo Pedro, observe o texto, vai estar ordenando como reciprocidade, ordenando como amor. Primeiro, orem. Agora, amem. Amem como? O verso 8 diz que devemos ter muito amor, e esse muito amor, uns pelos outros, cobre multidão de pecados. O que é cobrir? Cobrir não é tornar o pecador não pecador. Cobrir não é tratar o pecado como se ele não tivesse acontecido. Cobrir é tratar o pecado na compreensão do amor de Cristo por nós. Quando nós ainda éramos fracos, Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Então quem estava em pecado em relação a Ele éramos nós. E como Ele fez? Os tratou. Ele não abafou o caso, Ele tratou o caso. Cobrir pecados é traço de pessoas que amam. Elas não tratam o pecado dos outros jogando-os à disposição do conhecimento alheio. Antes, ou vão no irmão,
ou conduzem para a liderança, mas nunca tratam o pecado como moeda de troca, nunca tratam o pecado como justiça própria, nunca tratam o pecado lançando-o para que outros saibam deliberadamente. Isso não é amar. Isso é fofoca, é maldade, destruição de reputação, ou do que você quer que seja chamada a imagem. Mas eu lhe digo uma coisa: quem ama está muito preocupado com o tratamento daquela pessoa, de como ela vai ser construída. O nosso grande problema, e eu acho que é um problema muito claro aqui, é de que, se por um lado a Bíblia trata de que você deve amar, em nenhum lugar a Bíblia diz que você deve exigir ser amado. Isso confunde muitas pessoas, você sabia? Muitos de nós nos sentimos injustiçados pelo amor não recebido, mas a Bíblia não nos coloca na dimensão de cobrar amor, apenas de dar amor. Logo, aquele que ama cobre os pecados, mas trata. Logo, aquele que ama não permite que a pessoa seja destruída diante das outras, mas, como Jesus disse, onde estão os teus acusadores? Então, se houve acusação, é porque houve algo em relação a isso. E Jesus diz o quê? Vai, não? Ele não diz não aconteceu nada. Ele apenas afasta aqueles que não queriam construir, aqueles que não queriam ajudar, aqueles que queriam justiça própria, queriam pegar Jesus e fazer tudo. Ele não diz que ela não pecou, mas ele dá o tratamento adequado ao pecado. Quando amamos como igreja, nós não fechamos os olhos para o pecado, mas nós não o colocamos diante dos olhos de todos. Claro, há casos de rebeldia, é claro, há casos deliberados de permanência à rebeldia, é claro, a Bíblia não esconde esses casos, mas estamos falando de alguém que precisa de ajuda, e a igreja precisa se manifestar dessa forma. Logo, primeiro ponto: cubram os pecados das pessoas ao seu redor, cubram tratando, cubram indicando quem pode tratar, mas nunca joguem. Às vezes fazemos isso para nos sentirmos mais fortes. Às vezes expomos o pecado alheio para nos sentirmos menos pecadores, mais santos, sim. Às vezes, quando vemos o pecado de alguém, a nossa frustração em relação àquela pessoa é tão grande que a gente não consegue perceber que a gente seria capaz do mesmo ou pior. Cubram os pecados, e assim amamos. Segundo, seja hospitaleiro. Observe aí, observe. Se de um lado Cristo não expôs a nossa vergonha, mas a tratou, Cristo também nos prepara lugar em sua morada eterna. Cristo também é aquele que vai nos dar lugar para morar, sem que mereçamos nem mesmo permanecer nesse chão que amaldiçoamos muitas vezes. Sejam hospitaleiros, diz o verso 9, mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sem reclamação. O termo hospitaleiro, segundo Craig S. Kinnear, no seu comentário histórico, é muito interessante. A hospitalidade, ela era um termo utilizado a pessoas que passavam por um lugar sem necessariamente fixar-se nele, ou seja, você arcava com toda uma série de despesas, de espaço, transtornos, mas a pessoa partia e você não deveria cobrar nada por isso. Era assim que a hospitalidade era. Logo, quando nós estamos pensando em ser hospitaleiros, em primeiro lugar pense: não receberá nada por isso, nem louvor, nem aclamação, nem reconhecimento, e nada deve ser cobrado de um hospitaleiro. Deus não está buscando em nós um modo com o qual possamos pagar pelas coisas. Nós não conseguimos. Deus nos quer em relação comunal. Deus exige comunhão. Fato é que muitas pessoas não conseguem entender por que Deus cobra que a gente se comporte de determinada forma. Por que nós temos que ser santos?
Por que nós temos que fazer dessa maneira? Porque temos que ser como Deus. Ele nos salva e nos exige que sejamos como Ele? Não. Deus não apenas objetiva nos salvar, preste bem atenção, mas ter comunhão conosco. Quando Ele exige comportamento de nós, é para que tenhamos relacionamento com Ele. Ele não quer que a coisa fique apenas em eu te dou isso, mas eu quero seu amor. E isso não por carência, mas por relação. A Trindade é relacional. Jesus Cristo expôs relação com o Pai. Jesus Cristo nos indica a relação uns com os outros. E Deus exige que nosso comportamento moral esteja de acordo com Deus, para que tenhamos relacionamento com Deus. Os nossos pecados nos separam de nós e de nosso Deus. Logo, quando nós nos afastamos dos pecados, não é para que sejamos mais puros em relação aos outros, mas para que tenhamos a consciência da relação, a consciência de que queremos essa relação e que queremos ela de modo próximo, sem murmurações, sem reclamação. Hospede as pessoas sem esperar que elas reconheçam isso. Oferte esse tipo de ajuda sem que elas de fato tenham de que pagar por isso. Aqui está aí, começamos orando, em seguida perdoando e tratando, agora hospedando. E agora? O verso 10 diz: sirvam as pessoas da igreja com os seus dons. Ele vai dizer assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Nós vemos Jesus servir as mesas, nós vemos Jesus curar as pessoas, nós vemos Jesus pregar e ensinar as pessoas, nós vemos Jesus preocupados com a fome alheia. Jesus, em sua gama multiforme e graciosa, serviu a outras pessoas. E essas pessoas que acompanhavam Jesus eram servidas dele e por ele. Elas não apenas se serviam do que ele tinha, mas de quem ele era. Logo, pensando em Cristo, os dons que ele te deu, e aí eu faço, claro, uma menção que já fiz em escola bíblica: Deus te deu capacitações anteriores à salvação e dons posteriores à salvação, e ambos devem ser apontados para a igreja de Deus. O problema é que muitas coisas legais, interessantes e até fantásticas que Deus nos dá, desde nossa capacidade de falar ou nossa capacidade de servir em alguns dos ângulos que a igreja tanto precisa, geralmente é a igreja que recebe as migalhas do nosso tempo, as migalhas da nossa dedicação, as migalhas do nosso favorecimento. Nós pensamos na igreja como uma ONG que recebe migalhas de coisas que nós sabemos fazer, mas o trabalho tem que ser bem feito, a faculdade tem que ser bem feita, o serviço doméstico, senão meu marido, senão a minha esposa, eu tenho que dar o melhor para ela. Incrivelmente, e aqui Pedro fala de falar e servir, mas Paulo vai também ampliar essa circunstância, tanto em Romanos quanto em Coríntios, de uma forma mais abrangente. Preste atenção: se você dá migalhas à igreja, se você pega o que Deus te deu e como Deus faz as coisas através de você, e você acha que está fazendo caridade porque está cansado, porque na igreja você se cansa, no trabalho a gente tem que fazer, mas eu estou tão cansado, termino o domingo, eu estou acabado. Glórias a Deus. Precisamos rever, de fato, se nossos esforços apontando para a comunidade dos santos estão de acordo com os esforços de Jesus. Jesus é a medida para o esforço que devemos empreender com a igreja. Ele morreu pela igreja, ele serviu a igreja, ele lavou os pés da igreja, ele foi traído e perdoou a igreja. As medidas de Jesus são as medidas para a igreja. A igreja é um reflexo do seu mestre, a igreja imita o seu Senhor. Você é muito intelectualizado? De que modo a igreja tem sido abençoada com isso?
Você é uma pessoa que tem habilidades inúmeras no serviço material, é alguém hábil na mídia, multimídia, capacidades de compreensão de computadores. Você é alguém que Deus deu uma sagacidade na percepção matemática de todas as coisas que estão ao nosso redor. Você é alguém relacionalmente extremamente bem relacionada, e aí você quer fazer diplomacia, relações internacionais, você quer fazer faculdade de arte, sei lá, porque você pensa assim, cara, o que eu posso fazer com isso lá fora? A questão bíblica é, o que você pode fazer com isso aqui dentro? E depois você pensa lá fora, primeiro de casa. E é uma dificuldade de se pensar sobre isso, porque é uma dificuldade de se ver a igreja como prioridade de Deus, e por isso não é a nossa prioridade. Nós precisamos essa noite perceber se a realidade da Bíblia é a realidade que vivemos, e se não, nos arrepender. Pedro continua dizendo: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. Observe, por favor, ele fala de falar e servir, segundo os oráculos, segundo aquilo que foi profetizado, segundo as profecias que já foram colocadas. Pedro não coloca o falar aleatório. Eu gosto de falar, me dá uma palestra que eu dou. Não, quando ele amarra aqui falar de acordo com os oráculos, ele faz uma amarração daquele que foi chamado para ensinar, chamado para falar, talvez publicamente, talvez em alguns grupos menores, mas aquele que foi chamado para falar é segundo os oráculos. Se é segundo os oráculos, você vai ter que estudar, vai ter que ler Bíblia, vai ter que entender as profecias, vai ter que entender mesmo e gastar muito tempo para que esse dom seja aperfeiçoado em Deus, em Cristo e para a igreja. É inadmissível que alguém que tem o dom do ensino conheça mais de relações específicas com a universidade do que com as escrituras. É inadmissível que você ache que por acaso está terminando seu mestrado, e eu pergunto assim, me diz aí, você que gosta de falar, eu vi que você quer dar aula na universidade, né? Sim, poxa, eu quero dar aula na universidade, tudo bem. Você é falante, me diga qual é o propósito de cada livro das escrituras. Não sei. Segundo os oráculos, se você recebeu o dom de fala, se você recebeu o dom para falar, esmere-se. E fala também sobre serviço, dificuldade muito grande de percebermos que aqui Pedro faz aquele paralelo maravilhoso, né, que nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando Pedro diz que ele e os apóstolos diaconizariam a palavra, e que os diáconos, como nós conhecemos, serviriam as mesas, e no grego está a mesma palavra, diaconar a palavra, ou diaconar a pregação, e diaconar as mesas. Pedro vai mostrando, vamos servir coisas diferentes, mas o objetivo é o mesmo. O que vamos encontrar aqui é a mesma coisa, os que falam, os que servem materialmente, e ambos estão sendo conclamados. Preste atenção. Se alguém serve, olha aí, faça-o na força que Deus lhe dá. A gente tem palavras no Velho Testamento como a alegria do Senhor é a nossa força, e não é errado pensar assim. Mas também Deuteronômio capítulo 6 diz que eu devo amar a Deus com toda a minha força, para não deixar ninguém longe. Sim, o que nos motiva a empreendermos todos os nossos esforços é que estamos alegres em cumprir a vontade do nosso Pai. Como aprendemos na escola bíblica dominical essa manhã, né? A nossa vontade, a fome que nós temos para comer é fazer a vontade do nosso Pai. Então isso nos motiva. Basta que algo seja a vontade de Deus para que isso seja feito. Se é vontade de Deus, não precisa de outro motivo para ser feito. E o que nós encontramos com força também em Deuteronômio é esforço, é cansaço, empreendimento, garra, doação, sangue na missão. Esforço. E quem dá o esforço, quem dá a força aqui é Deus. A força vem de Deus e a força volta para Deus. Estamos terminando. Fique atento a esse final. Então, diz aqui
Segue-se as Escrituras, para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Em quantas coisas? E o verso 7 fala o quê? Todas as coisas também. O verso 7 fala de todas as coisas que elas vão acabar. E o verso 11 diz que devemos glorificar a Deus em todas as coisas. Existe aqui muitas coisas que a gente não pode perder, porque uma vai amarrar a outra. Tudo que você e eu fizermos, todas as coisas, fora de uma compreensão que se comunique com isso que você acabou de aprender, em oração, em amor, em doação e serviço à igreja e à comunidade de Deus, se os seus empreendimentos para todas as coisas estão fora desse encaixe, logo abaixo do verso 7, parte A, elas serão desfeitas. São palha, como o apóstolo Paulo diz, vão se perder. Mas, se fizermos todas as coisas nele, e aqui tem o modus operandi disso, isso vai permanecer. São obras que permanecem por toda a eternidade. Preste atenção, eu não tenho todas as respostas para você essa noite. Eu não sei como coisas que a gente faz para Deus, eu sei que elas ficam, eu só não sei como elas ficam. Eu acho que sabiamente o Senhor não permitiu que nós soubéssemos, sabia? Porque talvez a gente ia pensar em como fazer para poder ficar. A Bíblia fala de galardão, mas não fala assim o galardão é. A Bíblia fala de que as coisas permanecem feitas em Deus, permanecem para sempre, mas não diz como permanecem. Isso é maravilhoso. Todas as coisas serão desfeitas se não forem feitas em Deus. Eu termino com você tentando pensar em uns 2 versos da Epístola aos Colossenses, que não vão ser explorados ao máximo, mas vão nos servir de compreensão do que está sendo dito essa noite. A Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, pouco antes aí na sua Bíblia, vai dizer no capítulo de número 1, no verso de número 16, você já está se estabelecendo aí, dê uma olhada. Epístola do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, capítulo 1, verso 16, diz assim, observe na sua Bíblia, não se perca: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia. Aonde? Todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue, preste atenção agora, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse, leia comigo, consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Capítulo 3 agora, para terminar, aí mesmo na epístola, aí mesmo, capítulo 3 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quem é que deve receber a primazia de todas as coisas? Por quem todas as coisas foram feitas? Para quem? Para quê?
é tudo para Ele, é tudo dele, é tudo por meio dele. Por isso você, seu desespero com o trabalho, sua solicitude por casamento, sua tentativa de ter uma vida sexual brilhante e fantástica, tudo que você busca acima de Deus se desfará. Isso vai te frustrar ao limite ainda nessa vida, e no fim de todas as coisas, na eternidade, você passará uma frustração eterna no inferno em chamas. Desperta, tu que dormes. E nessa noite, em nome de Jesus, para quem são todas as coisas, arrependa-se e creia no Evangelho, e coloque a sua vida diante dele essa noite. Passa um pente fino, me explica. Se Deus não foi claro conosco, creio que tenha sido. Você acabou de ler aqui em Colossenses: busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. Isso domina a sua mente e a minha. Por onde vaga o nosso pensamento durante o culto? Por onde vagueia a nossa mente quando ela pode pensar no que ela quiser? Por onde ela está? E eu termino em Pedro, porque eu não poderia deixar de ler essa belíssima doxologia. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Existe algo que não está na sua vida em Cristo? Existe algo que essa noite você deveria levar a Cristo? Talvez você não esteja em Cristo e precise essa noite ser convertido a Jesus Cristo, para que então todas as coisas encontrem seu significado. Deus falou comigo. Se falou com você eu não sei. Deus falou muito comigo. Eu gostaria de orar por todos nós agora. Eu gostaria que você de fato orasse e colocasse diante de Deus todas as coisas.